Baruch Hashem. Amém? Essa paraxá maravilhosa, Shoftim, que antecede justamente a festa de Rosh Hashanah, é isso. Juízes, julgamento. Nós vamos aprender isso essa tarde. Então o que acontece? Eu estava pensando, estava meditando no caminho de Araxá para cá, que é o meu caminho da felicidade, sabe? Quando eu passo de Minas para São Paulo, eu pego aquele caminho, chama meu caminho da felicidade, né? E aí eu começo a meditar com o Eterno. Quando passa a ponte, eu dou aquela respirada. Estou chegando perto da Torá. Quando eu entro aqui, que eu subo nesse púlpito, aí eu me sinto completo. Baruch Hashem. E no meio do caminho eu vim pensando, como que nós vivíamos antes de conhecermos a visão judaica? O Eterno falava conosco? Falava. Nós conhecemos Yeshua através, talvez, de outra denominação, de outra visão. Foi interessante, foi um caminho que o Eterno nos deu, né? Para conhecer a Torá do Eterno. A Yeshua, principalmente, a Brit Hadashah, ouvir falar do Messias, porque a Brit Hadashah é isso, é vir explicar que Yeshua é o Messias esperado. Mas quando nós conhecemos a Torá do Eterno, e nós entendemos o propósito de salvação que o Eterno tem na pessoa do Messias, de Mashiach, de Yeshua, aí nós nos tornamos plenos. E aí eu começo a lembrar que em Romanos, Shaul Shalia, apóstolo Paulo, ele diz que vai acontecer a plenitude do gentil, até a plenitude do gentil, que nós estaríamos nessa condição de sermos enxertados na oliveira, né? E às vezes nosso irmão judeu que ainda não reconheceu Yeshua, isso iria durar até a plenitude do gentil. E eu me perguntava, qual é essa plenitude? Qual é a plenitude do gentil? Porque se vai acontecer a plenitude do gentil, você concorda comigo que ainda não aconteceu? Ou não tinha acontecido até aquele exato momento? Se vai acontecer? Mas eu quero dizer para vocês que hoje nós estamos vivendo a plenitude do gentil, porque a plenitude do gentil é conhecer a Torá na íntegra e realmente entender qual é o plano de salvação do Eterno na pessoa de Mashiach. Quando nós éramos de outras denominações, nós nunca pensávamos, ou talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez, eu não sei, eu estou vindo de Araxá, talvez eu não tenha ainda o controle, eu não sei como que é, se você é novo aqui, se você não é. Às vezes tem pessoas novas que eu ainda não conheci, mas quero conhecer, né? Deixando Yeshua HaMashiach. Mas de repente você entrou aqui, você nunca imaginou um culto desse, uma liturgia dessa. Um cortejo da Torá, como nós tivemos aqui, né? E olha que interessante, eu fiz um comentário quando eu estava no Razan, e eu não tinha parado para pensar, mas foi uma revelação que o Eterno me deu durante a liturgia, que isso acontece. Durante a liturgia, os dons espirituais, eu queria falar para você, dos dons espirituais também, os dons espirituais são manifestos, e é durante a adoração do Eterno. De repente, durante a adoração do Eterno, você pode falar em línguas, para você, não para você, tudo com ódio e decência, mas você pode profetizar, você pode ter revelações, e o Eterno me deu uma revelação do cortejo da Torá, que hoje eu achei isso maravilhoso. O cortejo da Torá representa Mashiach, Yeshua, Jesus Cristo, ele tabernaculando, ele habitando conosco no milênio. Baruch Hashem. Então, quando nós fazemos esse ato do cortejo da Torá, que às vezes a pessoa pela primeira vez, quando vê pela primeira vez, se choca e fala, está parecendo uma procissão. Não é uma procissão, é um ato profético de como será na vinda de Mashiach. Porque nós seremos Kohanim do rei, sacerdotes do rei. Baruch Hashem. Você está treinando a como se comportar diante dele. Amém? Baruch Hashem. Mas isso nós não tínhamos, essa revelação
nós não tínhamos antes, outrora. Porque outrora éramos apresentados apenas, claro que é toda a Bíblia, né? Mas éramos focados no quê? Nos evangelhos. Mas isso foi importante para nós entendermos, conhecermos Jesus, Yeshua. Mas hoje, o Eterno nos chamou para um outro nível, um outro grau. Nós conhecermos a origem do projeto Yeshua. E essa origem desse projeto Yeshua chama-se Torá, que é o próprio Yeshua. Amém? Então, quando nós vemos aqui e nós estudamos, temos o conhecimento das parashot, e todas as parashot você vai ter essência de Yeshua, de Mashiach, para que nós nos preparemos para o grande dia. E é nos revelado, diante da Torá, o poder de Deus e o poder da salvação do Eterno na pessoa de Yeshua. Shoftim, juízes, o Eterno, o Rosh até deu uma palhinha aqui para nós, né? Falando realmente, Shoftim são juízes. E nos prepara para a grande festa que vai acontecer daqui a poucos dias. E eu já gostaria de entrar fazendo a leitura, assim como o Olê, do primeiro versículo dessa paraxá, para que nós já comecemos a nos conectar em Shoftim, nessa paraxá Shoftim, nas nossas vidas a partir de já. Amém? E diz assim, Devarim 16, 18. Juízes e oficiais porás para todos os seus portões, que Adonai teu Deus dá a vocês. Tribo por tribo, eles devem julgar o povo com justiça. Vocês já imaginaram um sistema social, uma sociedade, onde não existe leis, não existe julgamento, não existe tribunais? Como seria? Bagunçado, justamente. Seria uma anarquia. Anarquia é isso. Anarquia é viver num sistema onde não há leis, onde não há ordenâncias, onde não há um regulamento. E desde a época de Noé, o Eterno, a primeira coisa que o Eterno diz para Noé, quando ele sai de dentro da arca, né? O Eterno fala para ele, olha, eu vou te dar 7 leis, e uma dessas leis é, criarão sistemas de justiça, tribunais de justiça. Por quê? Porque o Eterno, desde o princípio, ele quer um povo que ande num caminho que ele designou para nós andarmos. Só que para nós foi colocado a lei como algo pesado. Como algo pesado. Nós vemos no Ocidente a lei como algo ruim. Mas nós acabamos de falar. Uma sociedade que não tem leis é uma anarquia, onde as pessoas não têm direito e não têm que respeitar nada e nem ninguém. Então o Eterno cria essas leis para nós, para que nós nos tornemos uma sociedade humanitária, onde cada um tem o seu direito e o seu dever. Onde a sua liberdade termina onde começa? A minha. E a minha liberdade termina quando começa a sua. E Shoftim vem falar sobre isso, Juízes oficiais porás a todos os seus portões, que Adonai, o teu Deus, dá a vocês. Tribo por tribo, ou seja, cada tribo, literalmente falando aqui sobre a paraxá, cada tribo tinha que ter o seu guarda e o seu juiz. O juiz, eles formavam o Sanhedrin, ia julgar toda a nação, caso por caso. E os guardas, que eram os oficiais, a cada tribo julgaria a sua tribo. Então a tribo de Levi tinha o seu guarda, a tribo de Dan tinha o seu guarda, a tribo de Judá tinha o seu guarda, e aqueles
iam julgar. Ok? Mas olha só. Shoftim, juízes. Shoterim, guardas. Shareira é a palavra para portões. Em todos os portões, eles deveriam colocar guardas e juízes. Por quê? Em todos os lugares, o povo precisava estar ambientado com as leis de sobrevivência e sociais que deveriam praticar. E isso cooperava para uma ordem. O povo vivia em ordem. O povo de Israel era um povo que ele conseguia se locomover com mais de 3 milhões de pessoas no deserto e nenhuma atropelava a outra, porque cada tenda era armada de forma correta e bem calculada, e quando a tenda era desarmada, era feita também de forma correta e calculada, e todos andavam juntos. Uma tenda não era virada para outra tenda, para que um irmão não olhasse na tenda do outro irmão, para que não houvesse contenda entre eles. O respeito que havia entre eles era muito grande. Então nós vemos que, literalmente falando dessa paraxá, eles precisavam ser julgados a cada dia segundo as demandas que ele tinha um com o outro. E a justiça tinha que ser praticada em cada um deles. Certo? Mas olha só, nós aprendemos, isso é a forma literal, mas nós aprendemos pela Cabalá, e eu peço permissão aqui para falar sobre isso, que esses portões, ainda que nos remete a portas, a convivência social, mas de uma maneira espiritual, porque cada corpo é um templo e cada corpo é uma porta, amém? Janela, qual que é a janela da alma? Os olhos. Então, cada sentido em nós é uma porta que nós precisamos colocar juízes em todas elas. É isso que a Torá está falando, de uma forma, de uma interpretação mais profunda. Numa interpretação literal, nós iríamos ler a Torá, a Paraxá, e eu falar, não, aquele povo colocava um guarda e um juiz em cada porta, um guarda em cada porta e um juiz para julgar. Pronto. Mas de uma interpretação mais profunda, nós entendemos que cada sentido que nós temos, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, cada um dos sentidos nossos, nós precisamos de um guarda e de um juiz. Ou seja, aquilo que eu vejo, eu preciso que seja julgado e seja condenado, ou seja absolvido de alguma forma. Vocês conseguem me entender? Aquilo que eu vejo, segundo a Torá, ele é absolvido diretamente para a minha alma. Por isso que os olhos são as janelas da alma. Então, dependendo do que eu vejo, eu lanço para dentro da minha alma e o meu corpo processa e o meu corpo vai tomar atitudes positivas ou negativas segundo o que eu vejo. Então, quando eu vejo algo, quando eu observo algo, eu contemplo algo, eu preciso que um guarda, nesse sentido de visão, esteja me dizendo, ó, isso é certo, isso é errado. Isso pode, isso não pode. Deleta ou processa. Amém? De uma forma espiritual, Shoftim está dizendo para nós, prepare a sua alma e o seu corpo
para o grande dia de Rosh Hashanah. Você será julgado. Para ser julgado, vai ser escrito o seu comportamento diante dos céus, diante do Shammai. Isso é muito interessante, porque você acabou de ouvir pelo Rosh que existem tribunais celestiais. Então nós entendemos que existem guardas celestiais a todo tempo, 24 horas em nós, ou próximos de nós, que estão como escrivão anotando cada atitude que nós temos. Pois existe o livro da vida e existe o livro das obras. Não é assim? Se existe o livro das obras, então é como se existisse um tabelião, né, que está lá com uma pena na mão. Não, vamos falar mais moderno. Ele está lá com um teclado na mão e o Moré Cleito, tal hora, ele fez isso. Passou uma pessoa necessitada, pediu para ele uma tzedaká e ele virou as costas. Não, misericórdia. Ele estendeu a mão e fez a tzedaká. Amém? Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes que nós temos são registradas no Shammai. Para o livro da vida e para o livro das obras. Então nós temos que criar o conceito em nossa mente desses guardas em tudo que nós vemos, nós ouvimos, que nós praticamos. Eu vi algo que não me agradou, eu processei dentro de mim, e o meu corpo traz adrenalina, e aquilo que eu vi fez com que eu batesse no meu irmão. O escrivão processou, e a pessoa, Moré, pecou. Ele pecou. E olha que interessante, que na Parashá Shoftim diz assim: crie cidades refúgios. Crie cidades refúgios. Porque se uma pessoa matar a outra, sem a intenção de matar, ela pode correr até aquela cidade de refúgio, e quando ela estiver naquela cidade de refúgio, ela vai ser julgada. E se o julgamento dela não for para a morte, olha que maravilha, quem tiver conectado, tá? E se aquela atitude, aquele pecado não foi para a morte, não foi intencional, enquanto ela estiver na cidade de refúgio, ela não pode ser retalhada. Ou seja, vamos supor, se um parente que poderia se vingar dessa pessoa, quiser vingar, ele não pode. Qual é a nossa cidade de refúgio hoje? Quem é a nossa cidade de refúgio hoje? Quem é o rei que nós procuramos hoje? Que nós clamamos hoje? Me perdoa, Senhor. Bexene Yeshua Mashiach. Ele é a nossa cidade de refúgio. Então, Shoftim está falando para nós: crie cidade de refúgios, porque eu trarei o refúgio para você. Yeshua HaMashiach. Hoje, nós temos que ter juízes, temos que julgar cada ato nosso. E é interessante porque Shaul Shalia fala: examine-se o homem de si mesmo. Não é assim? Examine-se o homem a si mesmo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas se nós, ele está falando de Shoftim, porque se nós julgássemos com base na Torá, nós mudaríamos as nossas atitudes. E aí, em Shoftim está falando assim: não, eu vou já chegar lá, não receba suborno. E quantas vezes nós não nos subornamos? Em psicologia diz assim que nós nos sabotamos, não é? Não é? Quem gosta de psicologia já está entendendo. Nós nos sabotamos, mas o que acontece? Nós nos subornamos a cada dia. Vamos para frente. Então, Shareira são seus portões, vem de charar, portões. Shareira, seus portões. Os 5 sentidos físicos criados para o homem vão trazer ordem para a sua vida. A palavra, olha que interessante. Então, os nossos 5 sentidos, ele não serve só para que nós nos locomovemos ou vivemos, mas para que nós venhamos
trabalhar a nossa alma e a nossa vida e a nossa mente para que sejamos pessoas melhores. Ela vem dar ordem para nós. Enquanto as pessoas usam os sentidos de forma negativa, ou seja, eu posso usar um sentido de forma negativa. Como, Moré? Eu posso usar o paladar de forma negativa. Você quer ver uma coisa? Sou uma pessoa que eu começo... eu não. Uma pessoa que gosta de tomar uma bebida, mas bebe muito, vicia em álcool e pronto, a vida dele acabou. Ele usou o sentido de forma negativa. Mas uma pessoa que usa o sentido de forma positiva, uma pessoa que toma algo que não é bom para ela e ela descarta. Não, isso não é bom. Então o paladar foi de uma forma positiva, certo? Agora, uma pessoa que toma algo, que se torna escravo daquilo que bebeu, que tomou, ela... Ou a pessoa degusta de vez em quando, ela usa de forma positiva, mas aquilo que ela está ingerindo não faz com que ela fique escravo daquele sentido. O escravo, eu preciso beber para ter alegria, eu preciso dessa ingestão, dessa substância para que a minha vida seja completa. Pronto, se ela já se tornou escrava. Ela já criou um Deus para ela, uma adoração para ela. Então o sentido do paladar ele pode ser usado de forma positiva, você desfrutar de algo bom, até tendo a consciência de que aquilo não vai te atrapalhar no seu dia a dia, na sua vida, e não vai trazer vergonha para você e para os seus, ou você deixar se levar de algo de forma negativa. Não, eu preciso isso, eu não quero nem saber o que a pessoa está pensando de mim, eu sou assim e a pessoa tem que me aceitar desse jeito. Pronto. Forma negativa. Porque você se tornou escravo daquela experiência. O que você tem que fazer? Eu estou dando esse exemplo. Então, o que nós temos que fazer segundo o paladar, segundo esse sentido? Você tem que ser equilibrado, colocar um juiz. Julga-me. Eu posso? Bom, segundo a Torá, você pode degustar, mas você não pode se embriagar, porque se você se embriagar, haverá contenda, haverá vergonha. Se traz vergonha, você peca. Então, tem que haver um limite. Você pode pegar a rodovia e andar a 150 por hora? Difícil. Normalmente, numa rodovia é 90 por hora. Se está marcado 90 por hora, até quando você pode andar? 90 por hora. Amém? Então, assim, nós temos que colocar esses juízes, esses policiais, esses guardas, em todos os nossos sentidos. Aquilo que eu vejo, eu posso ver o que eu quero? Tem gente que fala assim, meu olho não tem cerca. Já ouviu falar isso? Meu olho não tem cerca. Eu vejo o que eu quero. Mas você pode ver o que você quiser, mas e aí? Você pode contemplar? Nós aprendemos aqui que se nós contemplarmos algo que é voltado à idolatria, não é assim? Nós pecamos. Porque aquilo pode entrar no nosso coração. Um poste ídolo muito bonito, você vai ficar lembrando daquilo? Pode entrar, pode contaminar. Então, eu não vou fazer. Eu posso entrar em qualquer site e ver tudo que eu quiser? Acho que vocês já entenderam, não precisa não entrar mais. Aí tá bom, né? Não. Porque, dependendo do que você contempla, é o que a sua alma vai receber. E a janela, os olhos são janela da alma, você se contamina, talvez, com aquilo que você contempla. Então, os olhos são uma bênção, certo? Os sentidos são uma bênção, mas eles precisam de ordem e de decência e de leis. Amém? Olha só que interessante, a palavra Elohim, eu ponho um tracinho, Adonai eu ponho um tracinho, por quê? Porque são nomes redentores do Eterno, então nós não usamos, uma boa prática, tá? Não colocar no nome, então eu ponho um hífen para ficar Elohim, amém? Mas é Elohim. A palavra Elohim, ela tem 5 letras, uma, Aleph, Lamed, Kof, Yud, Mem, 5 letras, que remete à ordem da criação, justamente os 5 sentidos dados para o homem. Então,
Em Bereshit bara Elohim, que é o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo, está escrito, não é? Bereshit bara Elohim, no princípio, bara, criou Elohim. Mas olha que interessante, os sábios, segundo a Kabbalah, dizem assim, segundo o livro Sefer Yetzirah, o livro da criação, diz assim, no princípio criou, bará, criou, só que bará, somente um ser nesse mundo, nesse cosmo, pode praticar o bará, trazer à existência o que não existe. Então, numa interpretação cabalística, quando está falando Bereshit bara Elohim, está dizendo que, no princípio, o Ein Sof, que é a luz eterna, criou Elohim, que é a ordem de criação de todas as coisas. Então, o Ein Sof, que é a forma sublime do Deus que nós conhecemos, ele cria Elohim dele mesmo para criar todas as coisas. Baruch Hashem. E isso, criar o cosmos, né? E utiliza de 10 aspectos de si mesmo, chamados de Sefirot. Quem fez a contagem do homem ouviu muito sobre Sefirot, né? Então, a Sefirot que o Eterno, ele cria elas dele mesmo para formar todo o cosmos, toda a criação. Então, o homem, ele é criado e é formado dentro dessas Sefirot. Dentro do cosmos do Ein Sof, que se esvazia de si mesmo para criar algo novo, né? Esse aspecto misterioso e incompreensível de Deus é conhecido como Ein Sof, um ser autossuficiente. O Deus que nós conhecemos, o único, o eterno, sem princípio e sem fim. Esse é o Ein Sof. Amém? Que não pode nem no mais longínquo dos sonhos ser limitado pela própria existência. A condição é essa a qual estamos subordinados, Baruch Hashem. Então, os nossos 5 sentidos, ele remete ao Elohim, que é a ordem de criação, criado pelo Eterno na sua forma mais sublime, mais pura, o Ein Sof. Amém? Baruch Hashem, depois se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no zap, tá bom? Moré, você falou umas coisas aí que eu fiquei meio torcido aí, minha cabeça. Fica tranquilo, oxigênio o cérebro, chama no zap, que nós vamos conversar sobre um pouco dessa criação aí. Amém? Baruch Hashem? Ó, olha o que está escrito em Devarim 16, 19, que eu comecei a falar. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e torcem as palavras da pessoa mais correta. Ok, de uma forma literal, não aceite suborno. Não, mas eu não sou corrupto. Pode chegar uma pessoa com tanto de dinheiro, eu não mudo a minha posição. E no seu dia a dia? Você analisa a opinião que as pessoas te pedem, o conselho que você dá. Você dá esse conselho baseado no que a pessoa precisa ouvir mesmo, na revelação divina? Ou você dá o conselho pensando na atitude que a pessoa vai ter? Conselho é uma coisa muito, muito séria. Nós temos o nosso líder aqui que tem um chamado para conselho. Ele tem um chamado divino. E eu já tive experiência. Se ele te dá um conselho, você pode ficar tranquilo. Ainda que ele sofra, que ele tenha prejuízo no conselho que ele vai te dar um conselho segundo o Eterno colocou no coração. Amém? Pode ficar tranquilo. Mas e nós? Será que a nossa opinião é baseada na circunstância, o que a circunstância pede, ou a nossa opinião é baseada naquilo que nós queremos de verdade? Ah, eu vou votar para a gente fazer algo dentro da sinagoga. Ah, mas eu não quero aquilo. Eu não gosto. Eu não vou. Eu vou fazer de tudo para não acontecer. Então nós, muitas vezes, não sei se vocês estão me entendendo, mas muitas vezes nós aceitamos suborno. E uma das formas de suborno é a nossa opinião, e outra forma de suborno é o nosso dia a dia. Será que nós estamos sendo subornados por nós mesmos? Será que nós estamos nos sabotando? Eu preciso fazer o que a Torá está dizendo.
mas eu gosto tanto disso, dessa atitude, eu gosto tanto de praticar esse pecado, então eu suborno a mim mesmo. Estão me compreendendo? Muitas pessoas não abrem mão do seu eu, do seu ego. Havá foi uma. Eva, ela foi alertada, teve uma conversa com a serpente, mas quando ela vê o fruto, o ego dela, fez com que ela pecasse. Porque ela foi atraída por aquele fruto. Naquele momento ela se subornou, ela se corrompeu, ela se tornou corrupta pelo ego dela. Concorda? Até então ela nem tinha visto, mas por ouvir algo e achar que é bom para ela, não, eu quero, eu vou fazer, ainda que o Eterno fale. Isso é uma forma de suborno. E nós nos subornamos a todo dia, todo momento. Nós nos sabotamos todo momento. Ainda que nós compreendemos, ainda que nós sabemos que temos que vir no Shabat, ainda que nós sabemos que temos que cumprir Torá, ainda que nós sabemos que devemos obedecer os mandamentos, o nosso ego faz com que nós nos subornamos. Se a gente se suborna numa opinião, imagina como nós não nos subornamos diante dos nossos atos, que nós achamos que só diz respeito a nós. Então, quando a Torá fala que não aceite suborno, pode ser um suborno literal, mas pode ser um suborno espiritual, porque nós estamos falando de uma forma mais profunda da interpretação da Torá. E esse suborno faz com que você tome o caminho da esquerda, negativo. Então, nós temos que ter a plenitude. Eu vou usar essa palavra aqui, nós não podemos nos sabotar. Nós temos que ser imparciais. Se a Torá está dizendo que é assim, segundo o que está escrito, se o Eterno está falando, por exemplo, a Torá diz que nós não devemos comer pouco. Amém? Eu sou muito questionado lá em Minas, porque lá o prato principal é porco. E eu acredito que nenhum mineiro vai ficar ofendido, mas é verdade. O prato principal lá é porco. E aí quando chega uma pessoa e fala, eu não como porco, eu falo, mas por quê? Não, porque... Aí eu não posso falar, eu falo, porque a Torá, e já fala a Bíblia, fala, através do Eterno, fala conosco que eu não posso comer porco. Ah, mas Deus não ia falar um negócio desse, não. Por que Deus não quer que a gente come porco? Mas está escrito, não coma. Então eu tenho que ser imparcial. Ainda que eu tinha uma alimentação assim, e eu gostava de porco, quando eu descobri que porco não é comida, eu não vou comer o porco. Porque foi assim que eu parei. Eu pensava, eu gosto tanto do torresmo, eu não vou ficar falando aqui não para não instigar alguns aí que estão sendo libertos. Amém? Amém. Mas eu pensava assim, mas o que tinha a ver? Aí um dia que o Roche falou, explicando a teologia, falou assim, ele leu o versículo, não é comida. Aí os escamas saíram dos meus olhos, pronto, não é comida. Se não é comida, então acabou, eu sou imparcial a partir de hoje, eu não como porco. Ah, mas e aquilo que tem aroma de porco? Eu não como nem com aroma de porco, nem com gosto de porco, nem com cheiro de porco, e nem com desenho de porco. Pronto, estou fora. Né? Baruch Hashem? Acabou. Então, nós devemos ser imparciais diante da Torá, diante daquilo que a Torá fala. Olha o que está escrito em Romanos 2, 6 a 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo, ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, se você obedece, fazer o bem é obedecer. Fazer o bem é abrir mão do seu eu, da sua vontade e ouvir o que diz a palavra do Eterno. Isso é o bem. Eis que põe diante de ti a bênção, o bem e o mal. Fazer o bem é ouvir a Torá. Eles buscam a imortalidade, esse verá a glória. Mas haverá ira e indignação para os que são o quê? Me ajuda aí, gente. Egoístas, vem de ego. Ego é
a palavra do Eterno que está falando, ó, se você ouvir o seu ego, se você fazer o que o seu eu quer, você é um egoísta. E eles rejeitam a verdade e seguem a... Então os guardas, os juízes, os subornos que nós não podemos aceitar, são o ego, o egoísmo, o eu que existe dentro de nós. É o Yetzer Hará que está em nós. E nós que buscamos o Olam Abá, a imortalidade, nós buscamos ser Kohanins do Rei, viver tabernacular com Yeshua. Nós precisamos nos despir de todo o ego e de todo o egoísmo. Amém? Para terminar, Devarim 16, 20 diz assim: a justiça perseguirás e para que vivam. A justiça perseguirás para que vivam. Faça justiça e procure justiça. Mude os seus atos. Seja reto diante da Torá, diante do Eterno, diante do seu irmão. Persiga a justiça para que você viva. Baruch Hashem. E herdem o quê? A terra de Adonai, seu Deus, dá a vocês. De uma forma literal, essa terra era Canaã. Mas de uma forma mais profunda, essa terra é Olam Abá. Baruch Hashem. Se você quer o Olam Abá, se você quer habitar com Mashiach, se você quer viver uma nova restauração, uma nova Jerusalém, você vai perseguir atos de justiça. E isso vai te preparar para Rosh Hashanah, para o grande dia do juízo. O Eterno está falando, se prepare, porque o shofar vai tocar. E quando o shofar tocar, não tem mais tempo. Mude o seu caminho agora, porque quando o shofar tocar, não haverá tempo para mudança. Tudo será consumado. Amém? Para terminar, Narmânides é um grande rabino, um grande pensador da Torá. E ele diz o seguinte: se você julga a si mesmo, não recai sobre você o julgamento divino. Baruch Hashem. Vamos voltar no começo? Se você julga a si mesmo, o tribunal celestial não cairá com a sentença negativa sobre você. Julguemos a nós mesmos os nossos atos e pratiquemos a justiça do Eterno. Amém? Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno seja sobre você. Baruch Hashem. E que a luz da Torá esteja em nossos caminhos, conduzindo a cada dia. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.